Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui Pastor Gedeon Júnior e que alegria estarmos juntos. Que felicidade! Você está bem? Está gostando de Levítico 11? Não é interessante? É muito interessante. Eu peço que agora, sim, cumprindo a promessa de ontem, vamos trabalhar com os insetos. Mas, pastor, na minha Bíblia não tem a palavra inseto. Realmente, na minha também não tem. Porque quando Deus determinou a escrita, não se tinha o nome inseto. E Deus literalmente fala na nossa linguagem para a gente entender. A Bíblia não é um tratado científico, tá? Então, olha que interessante. Pegue comigo, por gentileza, a partir do versículo 11 de Levítico 11 não, a partir do versículo 20 de Levítico 11, quando diz assim: todo réptil que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação. Mas isso comereis de todo réptil que voa, e que ainda anda sobre quatro pés. O que tiver as pernas sobre os seus pés, para saltar com elas. E aí vem dizendo o réptil tal que voava sobre quatro pés e pode comer. A locusta, segundo sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Opa! Então aí, na verdade, é inseto, né? Na verdade, é inseto. Deus está falando de insetos que o povo poderia comer, mesmo sendo simplesmente abominação, mas poderia comer. Olha aí, Deus abrindo exceção dentro da própria regra, né? Deus abrindo exceção dentro da própria regra. Então, mesmo sendo abominação, como ele diz no versículo anterior, ainda poderia comer. Ah, pastor, mas que interessante. Pastor, eu nunca vi, na verdade, uma locusta. Um gafanhoto eu acho que eu já vi. Um grilo, grilo eu mato todo dia aqui em casa. Eu não sabia que a gente podia comer um grilinho, que coisa boa. Mas eu nunca vi uma locusta. Tá, tudo bem, você nunca viu? Então tá bom. Pastor Heber está colocando a imagem agora. Dê uma olhadinha. Interessante a imagem, né? Eles são tudo idênticos. Somente biólogos para separar aí a locusta migratória da própria locusta, tá vendo aí? Do gafanhoto devorador, do grilo, do gafanhoto. Meu Deus do céu, que dificuldade para separar. E aí eu te pergunto o seguinte, bem, Deus permitiu que comesse. Mesmo a Bíblia dizendo assim, ó, versículo 20, é a abominação. E o 21, a exceção. Mas isto comerei de todo o réptil que voa e que anda sobre quatro pés, que é a abominação. Aí vem, dizendo no 21, a lacusta, o gafanhoto devorador, o grilo, o gafanhoto, tá? Aí esse aí você pode comer mesmo sendo abominação. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem vai encarar isso? Quem vai encarar isso? Pois é, irmãos. Existiu momentos na história de Israel que não se tinha um único boi, que não se tinha uma única cabra, que não se tinha uma única pombinha para comer, galinhas para comer, fazão para comer, chester para comer. Tinha momentos na vida que a fome era muito grande e o que tinha era isso aí que você está vendo: lacusta, gafanhoto, grilo e, mesmo sendo abominação, era isso que eles teriam. Infelizmente, era isto que eles teriam para comer. Agora, interessante são os insetos impuros. Isso é muito interessante. Quando você vê a lista dos insetos impuros, você tem exatamente o que? Vamos juntos, ó. Estes seres são imundos e você não deve comer. Então, todo réptil que voa, anda sobre quatro pés e tiver pernas para saltar, todo inseto é então impuro. Esta é a regra. Os insetos são imundos. Agora,
Os insetos que você pode comer é a locusta, o gafanhoto migrador, segundo a sua espécie, tá certo? E o grilo. Esses vocês podem comer, mas os demais de maneira alguma. Então os demais insetos seriam o quê? Bem, esse aí você já conhece, né? A barata. Se lembra dela? Que coisa linda, não é verdade? Ai, que nojo. O besouro, a formiga, o bicho da seda, a cigarra, a joaninha, o mosquito, a aranha, a abelha, o marimbondo, todos esses são insetos imundos. Pastor, não vai me dizer que quando lá no Concílio de Jerusalém, Deus permitiu que se comesse de tudo. Bem, lá no Concílio de Jerusalém, meu irmão, a Bíblia está dizendo assim: só não come o sufocado e, literalmente, não come o que tem sangue. O resto está liberado. Então, Deus o livre e guarde, está liberado inseto imundo também. Não, pastor, pelo amor de Jesus, ninguém vai comer, pelo amor de Cristo, abelha, mosquito, aranha, joaninha, ninguém vai comer formiga, ninguém vai comer cigarra, ninguém vai comer besouro e nem barata, não é verdade? Ah, é? Olha, com todo respeito, nossos irmãos orientais comem sem nenhum problema. O escorpiãozinho, barata no palito, não há problema nenhum para eles. E olha que formiga, não é só os irmãos orientais, não. Muitos ocidentais comem. Gente, toma cuidado, porque na hora do aperto, Deus tenha misericórdia, hein? Deus tenha misericórdia. Ai, pastor, não gostei disso, mas calma, calma, calma. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem na internet. Obviamente, os meninos que estão me ouvindo agora devem achar esse vídeo rapidinho. É uma senhora que faz um preparo muito interessante com gafanhoto, sabia? E ela cozinha o gafanhoto, bota, parece até gostoso, não sei não, viu? Mas Deus tenha misericórdia. E eu estava perguntando aqui para os meus filhos, e aí, vocês encarariam uns insetos limpos? A cara deles não foi boa não, sabe? Não é bom nem perguntar se eles encarariam os insetos não limpos. acho que eles não encarariam. Agora preste atenção, meu amado irmão, brincadeiras à parte, é óbvio que, em primeiro lugar, muito aqui está no sentido de se proteger o povo no tocante à saúde, à boa saúde. Mas há uma segunda razão pela qual Deus simplesmente estabeleceu o que era animais limpos e animais impuros para o povo naquela época. Eu vou ler aqui a página 172 do livro Teologia do Antigo Testamento, como já falei nas aulas passadas, do querido teólogo Paul House, tá? Da editora Vida. Um livro formidável. Na página 172, ele defende mais uma razão pela qual Deus separou animais limpos e animais impuros, e era perfeitamente válido naquela época. Ele diz assim, Mary Douglas defende a seguinte opção também. Douglas defende que as leis de pureza ajudavam Israel a entender a unidade e a perfeição da criação divina, o que por sua vez levou a uma cosmovisão partilhada e a um sentido comum de propósito,
os quais se diferenciavam dos seus vizinhos. Como assim? Essa explicação sociológica começa a chegar no âmago do propósito das leis. Levítico 11, principalmente 44 e 45 versículos, situados no final do segmento sobre os animais puros e impuros, explica que deve-se guardar essas leis para que Israel possa ser santo, da mesma maneira como Deus é santo. Ou seja, em outras palavras, essas leis são mais uma maneira de Israel e Yahvé consolidar o seu relacionamento. Como assim, pastor? Vamos lá. Também são mais uma maneira de Israel poder começar a se destacar entre outras nações. Não só, irmãos, porque comeria comida que lhes daria maior vigor físico, mas também, olha que interessante, porque não comeria certos alimentos, o que evitaria que Israel participasse de rituais politeístas das nações vizinhas. Olha que fantástico! O fato de Deus proibir alguns alimentos naquela época é porque ele sabia que alguns animais eram parte de ritual absolutamente maligno e demoníaco por nações que não conheciam a Deus. E aí, na medida em que você evitava estes animais, você afastava o israelita daquelas cerimônias sagradas pelos outros povos, e afastando os israelitas dessas cerimônias sagradas dos outros povos, afastaria naturalmente os israelitas da adoração a deuses de outros povos. Então, eu creio que de todas as razões pelas quais Levítico 11 existe, eu creio que as duas maiores são essas: desenvolver uma saúde pública muito maior, por todas as razões que já lhe falei, e evitar que o povo de Deus, a partir da alimentação de alguns animais que eram objeto de adoração em outros povos, simplesmente não participassem de rituais demoníacos com esses outros povos. Então, assim, irmãos, não comer certos alimentos evitaria que Israel participasse de rituais politeístas com as nações vizinhas. E aí, facilmente, se separaria aquilo que era santo do que não era santo, aquilo que era limpo do que não era limpo. Entretanto, hoje, irmãos, graças a Deus, nós não vivemos mais à luz de Levítico capítulo 11. Existem muitas seitas, então, obviamente, aqui, aqueles que ainda vivem à luz de Levítico capítulo 11 estão absolutamente enganados, pensando que ali haveria uma espiritualidade superior, e não é mais assim. Não é mais assim. Hoje, em razão do crescimento da medicina, em razão de termos nutrição de forma muito mais digna e absolutamente democrática. A internet nos ajuda nisso. Nós temos o valor nutricional. Hoje, em razão da preparação dos alimentos ter uma limpeza muito maior, um cuidado muito maior de cada uma das mães de casa, hoje todos os alimentos nos são acessíveis e pela oração todos os alimentos são santificados e nos abençoam. Eu quero terminar toda essa parte
lendo com os irmãos alguns versículos que nos ajudarão a entender de forma muito completa tudo sobre o Senhor Deus. Em abra Salmos, capítulo 24, nós temos exatamente assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Habita no mundo cada um dos animais que Deus chamou de limpo e chamou de não limpo, chamou de puro e de impuro. Todos habitam, todos são do Senhor nosso Deus. Eu quero que os irmãos abram agora em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. E os irmãos verão algo maravilhoso. Quando tentaram empurrar a goela abaixo de cada um de nós, toda a regra dietética, meu Deus do céu, os apóstolos disseram o seguinte em Atos, capítulo 15, Atos capítulo 15, eles chegaram à seguinte conclusão. Através de Tiago, irmão de Jesus, foi decretado o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ninguém venha nos perturbar. Mas escrevam que se afastem de quê? Dos ídolos, idolatria, prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, que se afaste do que é sufocado e que é do sangue, ou seja, Deus nos abençoou para comermos absolutamente tudo. Mas, ao comer, se formos trazer algum irmão alguma dificuldade para a existência dele, se formos perturbar a fé de algum irmão, então, olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 2. Porque um crê que tudo pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que é fraco na fé, e vai dizer que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Então tá bom, vamos respeitar esse irmão. E aí, nós que vivemos na nova aliança e sabemos que Deus abençoou absolutamente tudo e que hoje é um momento diferente, versículo 3 para a gente. Nós, o que comemos tudo, não podemos desprezar aquele irmão que é mais fraco e que diz que algumas coisas não se pode comer. E nós que aqueles irmãos que não comem de tudo, que não venham nos julgar a nós que comemos de tudo. Porque Deus recebeu tudo como seu. Diante do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, o que come, não despreze aquele pobre irmão que não come. Aquele que é limitadinho, tadinho. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus recebeu tudo por seu. E eu deixo para os irmãos 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E obviamente, aqueles que quiserem saber direitinho, 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, pastor Eber está nesse momento colocando à disposição dos irmãos a leitura bíblica diária de 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Amados irmãos, glória a Deus, nós podemos comer de tudo, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo assim, agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado com o seu povo, quando ainda os recursos eram muito limitados, dizendo, coma isso, não coma aquilo. Agora que os recursos são bem mais amplos, nós podemos comer de tudo. Eu não tenho coragem de ainda comer muita coisa que Deus permitiu. Você tem? Eu não tenho muita coragem.
mas louvado seja o Senhor. Todos os irmãos que têm coragem de comer tudo, 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 fantástico, meu irmão. Eu ainda não tenho. Alguns insetos eu ainda não tenho coragem. Alguns tipos de ave eu ainda não tenho coragem. Mas se você é corajoso, meu irmão, meus parabéns, coma sem crise de consciência e que ninguém julgue o outro pelo comer, porque da terra nada escapa do domínio do Senhor e Deus purifica todas as coisas. Então, um grande beijo, a paz do Senhor e amanhã, com Levítico capítulo 12, vamos juntos entendendo esse grande livro da parte de Deus. Você gostou? O que você acha de tudo isso? Comente e que Deus te abençoe e a paz do Senhor.